Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria, tenho 27 anos, trabalho no Sicredi há 8 anos, atualmente sou gerente de contas pessoa jurídica e vou falar um pouquinho do meu storytelling. Eu acho que todo ser humano tem sua história, né? E muito do que somos hoje vem, né, em paralelo a tudo que a gente passou na nossa vida. Então, assim, por que eu escolhi bacharel em ciências contábeis? Na época, eu não tinha muita instrução, né? O que eu vou fazer? Vou procurar uma faculdade que vai me abrir um leque de coisas. E eu pensei comigo, contabilidade deve ter bastante cálculo, né? E eu gostava de cálculo, sempre fui bem em matemática. Aí eu descobri que na dura realidade, na verdade, não passa de uma ciência também. Mas tudo bem, estava pagando, né? Sempre trabalhei muito para conseguir pagar a minha faculdade, né? Já que a gente vinha de uma família mais humilde, né? Não tinha, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade e talvez não tinha nem tanto a noção da importância, né? Nossa família até então não tinha ninguém que tinha passado pela faculdade. Mas, enfim, fiz bacharel em ciências contábeis, né? Entrei para trabalhar no Sicredi. Nas minhas horas vagas também eu sou extensionista de cílios. Não é algo assim que eu faço com muita rotina, porque falta um pouquinho de tempo. Mas é algo que também eu encontrei como um meio de me sentir um pouco mais tranquila, né? Isso me ajudava a me acalmar, então, porque tu fica focado ali, né? E é preciso para isso ser bem detalhista, porque você vai colocar em um único fiozinho de cílios ou um monte de fiozinho. Então, isso me ajudou na concentração. Também sou um pouquinho eclética, gosto de jogar bola, né? Então, tenho jogado como atacante no time de futebol aqui da cidade. E isso também me ajuda muito, né? Eu percebi que quando eu gasto a minha energia com algum tipo de esporte, isso faz com que eu me tranquilize, que eu consiga tirar aquela energia e isso me deixa a minha semana muito mais leve. Então, além disso, eu também sou esposa, é, sou filha, né? Tenho irmãs e tenho um enteado, né? Sou madrasta. Então, e muitas outras coisas, né? Então, se fosse para falar tudo que eu faço, acho que não cabe, né? Seria um vídeo muito longo. E falando um pouquinho da minha história, né? Voltando um pouquinho para poder contar quem eu sou hoje, eu nasci na cidade de Mafra, né? Então, era uma cidade muito pequena, né? Meus pais eram de uma família humilde, né? Como eu comentei no início do vídeo. E meu pai tinha até a quarta série, minha mãe, eu lembro dela terminando a oitava série, enquanto a gente ainda era muito pequena. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela tinha 17 anos. É... Ela não gostou muito da ideia, né? Mas depois ficou tudo certo, né? E se adaptaram, ela era muito novinha, mas deu tudo certo. E depois de descobrir que ela estava grávida, ela se casou com meu pai e meu pai teve que fazer as honras do homem, que é ser pai de família, né? Então ele saía do trabalho, chegava em casa, jogava a bolsa do trabalho, né, nas mãos da minha mãe e começou a construir a casa. Então, a nossa casa, na cidade que eu nasci, foi a casa que meu pai fez, né, com as próprias mãos. Então, foi um trabalho bem suado. Meu pai sempre foi muito trabalhador, né, até hoje, inclusive. E depois que eu nasci, né, as coisas foram ficando melhores. Porém, eles também tiveram um pouquinho de turbulência. Eles dizem que eu chorava muito quando eu nasci. Então, eu era meio pequenininha. Depois eles descobriram que o meu choro era causado por fome. Então, sempre foi muito magrinha. Passei muito bullying na escola, por ser tão magra na época. E isso me causou muito complexo, né? Então, hoje em dia, posso dizer que eu me livrei um pouquinho desse complexo, mas sempre tive muito essa preocupação e essa insegurança comigo mesma. Então, assim, depois que eu fui crescendo, que a gente teve que vir morar em Joinville por questão do trabalho do meu pai, que teve a transferência, né? A minha mãe também começou a trabalhar na casa de uns dos nossos vizinhos. Ela precisava ajudar em casa, né? A gente não tinha, assim, uma condição muito favorável. Então, ela se obrigava a deixar eu e minha irmã, mais nova, 1 ano e 4 meses de diferença que a gente tinha, ela se obrigava a deixar a gente em casa para poder trabalhar, para que a gente conseguisse ter uma condição um pouquinho melhor de vida. Porque o salário do meu pai não era tão alto, meu pai não tinha estudo, então ele não conseguia procurar muita opção fora. E meu pai trabalhava já há muitos anos na empresa. Então, quando a gente veio para cá,
Ele estava trabalhando na empresa já há 5 anos, né? Hoje ele se aposentou, graças a Deus. Se não tivesse se aposentado, não sei se ele ainda estaria uma condição de saúde boa, né? Ele ainda tem muitos problemas causados pelo estresse que ele viveu. E a gente sempre foi acompanhando muito aquilo. Essa trajetória dele, o estresse, todos os arrependimentos que ele teve na vida dele em questão de, não digo descontar em nós, né? Ele sempre foi um pai muito amoroso, mas ele não tinha, assim, muito convívio. Então, festa de aniversários, ele não estava. Ele estava sempre trabalhando de domingo a domingo né? E eu vejo que a gente sentia muito falta disso, né? Mas a gente sabe que tudo que ele fez foi para dar o melhor pra gente. E quando minha mãe começou a trabalhar na casa dessa vizinha, a gente passava o dia em casa, a gente tinha que uma cuidar da outra. Embora de vez em quando ela desse uma escapadinha para ver como a gente estava, mas a gente tinha 5, 6, 7 anos de idade. Então a gente acabou tendo que uma cuidar da outra. A gente teve que criar uma responsabilidade muito grande, né? Devido a isso. Por questão de ajudar em casa, né? A gente se intrometia em querer ajudar a cuidar da casa, fazer faxina. E aí, imagina, né? Bagunça. Acho que a gente mais atrapalhava do que ajudava minha mãe. Mas que vale a intenção, né? Então, a gente acabou tendo que criar uma responsabilidade, um amadurecimento bem precoce, né? Então, os anos foram passando, né? Ela continuou trabalhando na mesma casa. Meu pai também na mesma empresa. Mas a gente sempre foi uma família, assim, muito cheia de amor, né? Então, assim, não tem do que reclamar quanto à minha criação, né? Eu posso dizer que apesar desses sentimentos de falta que eu tive muito grande, eu fui privilegiada com os pais que eu tenho. Então, passando dessa fase de responsabilidades e amadurecimento, aos 14 anos de idade, aos 13, na verdade, eu já estava trabalhando. Né? Eu já estava trabalhando, já consegui, na mesma casa que minha mãe trabalhava como empregada doméstica, eu consegui, depois que ela teve que sair, que ela conseguiu um outro emprego, enfim, né? Ela foi trabalhar numa indústria perto de casa, né, na função de auxiliar de limpeza, e surgiu essa oportunidade para mim cuidar do filho deles, né, dessa casa onde ela trabalhava. Então, com 13 anos de idade, eu estava trabalhando de papá, depois que o menininho completou 1 ano de idade, fui trabalhar em uma loja de variedades, essas lojas que tem, né, essas vendinhas de produtos gerais, presentes, e eu comecei a trabalhar lá, né? Não tinha registro em carteira ainda, mas pensei, poxa, que legal, um salário de R$ 350 por mês, e eu trabalhava o dia todo, e eu achava que era um baita de um salário. Bom, tinha 14 anos, pra mim tava ótimo, né? E depois desse episódio, eu consegui, por indicação da minha mãe nessa indústria que ela trabalhava, uma vaga de jovem aprendiz. Eles me ligaram, ela tinha me levado o currículo para lá, né? E eles me ligaram e eu saí correndo igual louca no mesmo dia, fui atrás de carteira de trabalho que eu não tinha, peguei um ônibus, nem sabia direito onde ia, isso aos 15 anos. Ia fazer 15 anos 2 meses depois. Fiz minha carteira de trabalho, consegui o meu emprego de registro, trabalhava na área de jovem aprendiz da qualidade, e 7 meses depois, um dia eu quase levei um susto porque o gerente me chamou e eu pensei, vão me mandar embora. E não mandaram. Eles, na verdade, queriam me efetivar na área de manufatura. E aí foi outra alegria para minha vida, que ganhava na época R$ 545, e aí de repente passou a ganhar R$ 1.080. Foi a loucura, né? Fiquei super feliz. Consegui essa vaga, e aí um dia eles me puxaram para outra área da empresa, né? Que queriam desenvolver uma área teste nova, era um segmento novo na empresa, era um novo cargo, na verdade, que eles estavam criando dentro do setor de logística. Fui para lá. E veio uma crise na época muito grande, e aí é onde eu acabei 2 anos e meio depois sendo desligada, né? Então, para mim foi o meu choque. Mas, como tudo, às vezes vem para bem. Depois disso, saí, voltei para o shopping, fui trabalhar no shopping, na verdade. Trabalhava direto, de domingo a domingo. Dia dos Pais, feriados, era um horário dobrado, né? Era tipo das 9 da manhã às 11 da noite. Então, era bem puxado, mas eu sempre fui uma pessoa que fui muito responsável. Sempre, independente do horário que eu tivesse que ir, eu ia. Tinha que estar lá, eu estava, né? Então, eu sempre fui, por quê?
porque o meu foco sempre foi no que eu quero, né? O que eu quero conquistar. Então, desde pequena, eu sempre foquei muito assim, em ver meu trabalho como a porta para conseguir conquistar a minha felicidade pessoal. Conquistar meu primeiro computador, que foi a primeira coisa que eu comprei no meu primeiro emprego, né? Eu comprei e paguei. E justamente para poder estudar, para conseguir continuar crescendo como pessoa, como profissional. A minha faculdade eu precisava pagar, então eu tinha que trabalhar. Cheguei a fazer alguns testes, trabalhei alguns meses numa empresa como corretora de imóveis. Depois dessa empresa do shopping. Consegui ficar alguns meses, porém eu não tinha salário fixo, era só comissionado. E como demorava muito o processo de uma venda de imóvel, até entrar o dinheiro, financiamento imobiliário, eu vi que para mim não era viável. Então eu saí e comecei a trabalhar numa academia como recepcionista. Eu nunca tive muita necessidade de escolha. A única coisa que eu queria era um emprego onde eu pudesse fazer um bom trabalho para mim conseguir conquistar, ter minhas coisas. Então, assim, minha vida sempre foi baseada em independência. Independência, força de trabalho, né? Sempre querer algo mais. E um dia o Sicredi me ligou. Um dia a empresa me ligou, pediu para marcar uma entrevista. Deu tudo certo, comecei a trabalhar nessa empresa. Para mim entrar foi um pouquinho turbulento a minha vida pessoal, porque na época eu tinha trancado a faculdade, né, de contabilidade por questão financeira, né? Não tinha como pagar, eu tive que trancar. E para mim poder entrar no Sicredi como estagiária, eu precisava reabrir essa minha matrícula. Corri atrás. O diretor só me falou assim, ó, a única forma de eu reabrir a tua matrícula é reabrindo todo esse período que você não cursou a faculdade, que eram quase 6 meses. Com isso, vai reabrir todos os boletos e vai entrar como se fosse falta. Pensei, é o único jeito. Reabri. Nossa, foi assim, ó, um sufoco. Pra mim, naquela idade, eu tinha 17 anos de idade. Consegui pagar tudo aqueles boletos referentes a 6 meses de faculdade. Na época, meus avós me ajudaram, né, com um pouquinho de dinheiro, e eu fui ralando até conseguir pagar. E consegui. E depois que eu estava no Sicredi, de estagiária, 3 meses depois eu ouvi falar da prova da CPA 20, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha trabalhado em instituição financeira, não conhecia. Eu falei, vou fazer essa prova. Fui lá, fiz lá o Sicredi Aprende, que tinha que fazer na época. Consegui passar pelo Sicredi Aprende, marquei a prova 4 dias depois. E aí? Me matei estudando no final de semana. Então, comecei a estudar o final de semana, numa sexta-feira. Na segunda-feira era a minha prova. E eu só saí do computador para almoçar e para jantar. E voltava pro computador. E graças a Deus eu passei. Consegui tirar minha certificação do CPA 10. 7 meses depois que eu entrei no Sicredi, fui efetivada. Fui efetivada como assistente de atendimento. Alguns meses depois, fui para assistente de negócios. E aí, depois de um tempo, eu consegui transformar, né, ganhar uma carteira para começar a cuidar, gerenciar, né, ter essa experiência. E eu sempre fui muito de tentar buscar informação. Não sabia, eu buscava. O colega do lado não sabia, eu tentava buscar para achar também. E com isso, gerava muito aprendizado para mim. Então, eu consegui começar a dominar o sistema, tanto na questão operacional, quanto na questão de conhecimento. E isso me deu muita força para crescer dentro da cooperativa. Né? Então, isso me ajudou a ter uma ascensão rápida, porque depois eu virei gerente de agência, gerente de negócios. E comecei cuidando da carteira de média renda, que já tinha na época 900 funcionários. Comprei meu primeiro imóvel com 22 anos de idade, graças à oportunidade que eu tive trabalhando dentro da cooperativa, na questão financeira, na questão de me sentir estabilizada, né? Então, isso me deu coragem. Entrei, consegui fazer esse financiamento imobiliário na época em outra instituição financeira, né, que na época o Sicredi não tinha ainda imobiliário. E com 22 anos lá, estava eu com minha casa, com meu carro. Eu já estava casada, eu tinha um relacionamento de 10 anos e eu já estava casada, estava tendo uma vida de adulta. Então, outra prova de que eu tenho o meu amadurecimento e as minhas responsabilidades vieram muito cedo.
Depois passei para gerente de alta renda, então comecei a ganhar, né, cuidar das contas com salários acima de 4 mil, 8 mil reais. E depois tive a oportunidade de ir para mais pertinho de casa, né? Então abri uma agência em Santa Catarina, onde eu fui trabalhar como gerente pessoa física também, porém eu comecei a cuidar de uma carteira híbrida, que logo cresceu muito e eu tive que voltar para alta renda. E quando eu estava na agência Santa Catarina, em 2020, eu passei por um processo de divórcio. Então foi uma questão que eu descobri que as pessoas nem sempre elas são o que parecem, né? Mas às vezes a gente acha que tá tudo bem e no fundo não tá tudo bem. E pela questão de insegurança, de querer fazer tudo sempre tão certo, talvez até esse divórcio foi um pouquinho tardio. Mas eu acho que tudo que a gente passa na vida é para aprender, para né, transformar a gente como ser humano. E então passei por esse divórcio e algum tempo depois eu conheci meu atual marido, né? Então a gente tá já há 2 anos e pouquinho juntos, né? Só que quando eu conheci ele, eu tive que fazer não digo uma escolha, mas eu conheci um mundo um pouquinho diferente, que saía daquela minha zona de conforto, né? A gente começou a vir para Barra do Sul, né? Dia de semana, final de semana. E quando a gente percebeu, a gente estava apaixonado pela cidade, né? A família dele também, os pais moravam aqui na cidade de Barra do Sul. E um dia a gente falou assim, vamos morar lá? Vamos. Eu colocava na ponta do lápis quanto tempo demorava para chegar no trabalho, não era algo tão grande assim. Porém, com o tempo, né, depois que a gente estava morando aqui, uns 6 meses depois, começou a ficar uma distância muito grande, né? Em tempo não era tanto, levava 40 minutos mais ou menos para chegar no trabalho, né? Mas a distância, a estrada, isso com o tempo foi me desgastando um pouquinho na questão de a tensão de pegar o trânsito. Então, a gente pensou, ó, eu acho que dá pra gente tentar, né, se for possível, né, uma transferência, né? Então, eu comecei a me candidatar para, se um dia houvesse oportunidade, vir para a cidade de Barra do Sul. E a cooperativa, mais uma vez, me deu essa oportunidade. Vim com o cargo de pessoa jurídica. Para mim, foi um cargo novo, me tirou também da zona de conforto, porque a cidade aqui era uma cidade diferente, né? As pessoas tinham uma cultura diferente, o cargo seria diferente, né? Então, eu tive que me reinventar. Então, todo esse processo que eu vivi hoje, eu digo assim que para o meu aprendizado foi muito grande, né? Eu vi que todo esse processo que eu passei, o quanto eu tive determinação em certos pontos da minha vida, né? Na questão de pessoal, dentro da cooperativa. Eu lembro que quando eu era estagiária, vinha uma campanha, né, um objetivo lá de seguros, ainda quando estagiária. E às vezes no mesmo dia eu batia a meta, não, então vamos fazer um pouquinho mais, foi muito fácil. E aí eu batia a meta de novo, vamos aumentar. Então assim, eu sempre tive um ritmo de querer correr atrás, né? Então eu me vejo no âmbito profissional uma pessoa que tem muita resiliência, né? Então, todas as vezes que eu tive que mudar na questão pessoal e na profissional, eu tive resiliência. A minha responsabilidade, que vem desde a minha infância, de ter que amadurecer muito rápido, me ajudou nas conquistas, né? Então, quando eu preciso assumir uma coisa nova, eu consigo. Então, graças a tudo que eu vivi e a tudo que eu tive, me tornou quem eu sou hoje, né? E eu espero que daqui para frente, principalmente com esses cursos e o programa Potenciais, eu consiga me desenvolver e continuar me redescobrindo para que eu possa fazer muito mais. Eu espero que eu possa contribuir cada vez mais com a empresa, principalmente por tudo que ela tem me ajudado, por tudo que ela tem me dado de oportunidade. E eu espero ser cada dia, né, uma pessoa, né, uma amiga e uma colaboradora melhor. Então, é isso aí.